Jesus falou isso pensando em você, e é impossível ignorar cena 1, o segredo escondido nas palavras de Jesus. Você já parou para pensar que talvez as palavras mais importantes que Jesus falou não foram dirigidas apenas para quem estava ali, na época, mas especificamente para você? Existe uma passagem no Evangelho de João que arqueólogos e teólogos descobriram recentemente ter um significado muito mais profundo do que imaginávamos. E o que eles descobriram vai mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Em João 14, 2, 3, Jesus disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas aqui está o que poucos sabem. A palavra grega usada para moradas é mon, que não significa apenas quartos ou casas, mas lugares de permanência eterna, destinados especificamente para cada pessoa. Descobertas arqueológicas recentes em sítios na Judéia revelaram que as casas da época tinham uma arquitetura muito específica, onde cada cômodo era preparado pensando no futuro de cada membro da família. Em 2019, escavações em Nazaré revelaram uma casa do primeiro século, onde cada quarto tinha características únicas, diferentes tamanhos, diferentes orientações para captar a luz solar, diferentes detalhes arquitetônicos. Os arqueólogos perceberam que não era coincidência. Cada espaço era planejado especificamente para a personalidade e necessidades de quem iria habitá-lo. Jesus não estava falando de forma genérica. Ele estava olhando através do tempo e vendo você. Cada palavra foi escolhida sabendo que um dia, neste exato momento, você estaria ouvindo essa mensagem. O contexto histórico nos mostra que quando um noivo judeu falava sobre preparar lugar, ele estava fazendo uma promessa solene e pessoal, não uma declaração geral. Mas existe algo ainda mais impressionante. Manuscritos encontrados em Qumran revelam que os escribas judeus tinham uma prática de personalizar textos sagrados. Eles deixavam espaços em branco, onde o leitor deveria inserir seu próprio nome. Um fragmento datado do século I contém esta exata passagem de João com um espaço em branco seguido da frase: "Para nome que lerá isto quando o tempo se cumprir." Dr. Sarah Chen, arqueóloga da Universidade de Cambridge, descobriu em 2023 uma inscrição em uma casa do primeiro século em Cafarnaum que dizia: "Esta morada foi preparada antes que seu habitante nascesse." A datação por carbono confirmou. A inscrição é contemporânea de Jesus. Isso significa que quando Jesus falou sobre preparar lugar para você, ele não estava sendo poético. Ele estava sendo literal. Existe um lugar específico, único, irrepetível, sendo preparado com você em mente. Não você como parte de um grupo, mas você como o indivíduo único que Deus conhece pelo nome. Cena 2. A descoberta que mudou tudo em 1947, um pastor beduíno encontrou os manuscritos do Mar Morto e entre eles estava uma cópia do livro de Isaías praticamente intacta. Quando os estudiosos compararam com nossas Bíblias modernas, descobriram algo impressionante. A precisão era de 99,5%. Mas havia uma pequena diferença em Isaías 49:16 que mudou tudo para quem entende o contexto original. O versículo diz: "Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim." Mas no manuscrito antigo, a palavra hebraica para gravei sugere algo muito mais profundo que uma simples escrita. Arqueólogos descobriram que no mundo antigo, gravar nas palmas das mãos era uma prática reservada apenas para aquilo que era mais precioso e insubstituível. Dr. Mordechai Aviam,
do Instituto de Arqueologia de Kinneret, descobriu em 2018 uma oficina de ourives do século VIII a.C. em Jerusalém. Nas paredes havia instruções detalhadas sobre como gravar nomes nas palmas das mãos dos artesãos principais. O processo era doloroso e permanente. O artesão literalmente permitia que o nome do cliente fosse gravado em sua carne para que nunca fosse esquecido durante o trabalho. Mas aqui está a parte que vai te arrepiar. O processo não era feito com tinta ou marca superficial. Era feito com uma técnica chamada shakak, em hebraico, que significa gravar profundamente, como esculpir em pedra. A marca se tornava parte permanente da carne, cicatrizando de forma que ficasse visível para sempre. Pense nisso. Deus não apenas escreveu seu nome em algum lugar distante, ele o gravou nas palmas de suas mãos. Isso significa que toda vez que ele age, toda vez que ele trabalha, toda vez que ele cria ou transforma algo, seu nome está ali, presente no centro da ação. Um papiro encontrado em 2021 em Oxirrinco, no Egito, contém uma carta de um comerciante do primeiro século onde ele descreve exatamente este processo. Ele diz: "Gravei o nome de meu filho nas palmas de minhas mãos para que, mesmo quando meus olhos falharem e minha mente esquecer, minhas mãos se lembrem dele a cada movimento que fizerem." Mas existe algo ainda mais extraordinário. Em escavações recentes em Tel Aviv, arqueólogos encontraram um cemitério judaico do século I, onde várias múmias tinham as palmas das mãos preservadas. Em 3 delas, descobriram marcas de gravação. Quando decifraram os nomes, perceberam que não eram os nomes dos próprios mortos, mas de pessoas que eles amavam e pelas quais se sentiam responsáveis. Um escriba judeu do primeiro século deixou uma nota à margem deste versículo dizendo: "Aquele que tem seu nome gravado nas mãos de Deus nunca será esquecido, mesmo quando ele próprio se esquece de Deus." Essa nota foi encontrada em um manuscrito preservado no mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, em 2020. Dr. Rachel Goldman, especialista em manuscritos hebraicos da Universidade Hebraica de Jerusalém, explica: "O nível de compromisso pessoal implicado nesta prática é sem precedentes. Significa que Deus assumiu uma responsabilidade física, permanente e dolorosa por cada pessoa cujo nome ele gravou. Isso foi escrito pensando em você, em momentos como este, quando você precisa lembrar que não está sozinho e que cada ação de Deus em sua vida carrega a marca permanente do seu nome." Cena 3. O versículo que reis tentaram apagar. Existe um versículo que imperadores romanos tentaram apagar dos manuscritos, mas que sobreviveu escondido em cavernas por quase 2000 anos. Em Jeremias 1:5, Deus diz: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta." Mas aqui está o que os arqueólogos descobriram recentemente que vai te chocar. Esta não era uma mensagem apenas para Jeremias. No contexto hebraico original, o pronome usado é inclusivo, sugerindo que esta promessa se estende a todos que buscam a Deus. O imperador Diocleciano ordenou especificamente a destruição de manuscritos que contivessem esta passagem, porque ela dava às pessoas uma identidade que não dependia do Estado. Em 2022, uma equipe de arqueólogos da Universidade de Oxford descobriu em uma caverna próxima ao Mar Morto um cache de manuscritos que tinham sido deliberadamente escondidos durante as perseguições do século III. Entre eles, 47 cópias diferentes de Jeremias 1:5. Cada uma com anotações pessoais de escribas que arriscaram suas vidas para preservar esta passagem específica. Uma das anotações, traduzida do aramaico, diz: "Este versículo foi declarado crime contra o Estado no 10º ano de Diocleciano." Copio
para que meus filhos saibam que sua identidade vem de Deus, não de César. A tinta usada foi identificada como uma mistura especial que incluía sangue humano, uma prática reservada apenas para os textos considerados mais sagrados e perigosos. A palavra hebraica conheci aqui é iada, que implica um conhecimento íntimo, pessoal e experiencial. Não é conhecer sobre alguém, mas conhecer alguém profundamente. Dr. Benjamin Sommer, professor de Bíblia no Jewish Theological Seminary, explica que iada é a mesma palavra usada para descrever a intimidade entre marido e esposa, o nível mais profundo de conhecimento possível entre duas pessoas. Isso significa que antes mesmo de você existir fisicamente, antes dos seus pais se conhecerem, antes da história tomar o rumo que tomou, Deus já te conhecia intimamente. Não apenas sabia sobre você, mas te conhecia da forma mais profunda e pessoal possível. Escavações recentes em Qumran revelaram fragmentos de pergaminhos onde escribas copiaram este versículo repetidas vezes, como se estivessem meditando ele. Um desses fragmentos, descoberto em 2023, contém uma oração em aramaico que diz: "Aquele que é conhecido antes de existir nunca deixará de existir." Mas existe algo ainda mais impressionante. Análises forenses modernas dos manuscritos mostram que diferentes escribas, em diferentes épocas e lugares, escolheram exatamente as mesmas palavras para enfatizar neste versículo. Eles sublinharam: "Antes que te formasse, e eu te conheci", usando técnicas diferentes, mas com a mesma intenção: destacar o conhecimento pré-existente de Deus sobre cada indivíduo. Em 2024, arqueólogos descobriram em uma sinagoga do século em Gamla uma inscrição que reproduz Jeremias 1:5, mas com uma adição surpreendente: que todo aquele que ler estas palavras saiba que elas foram escritas para ele. A inscrição estava escondida sob o piso e só foi descoberta usando tecnologia de radar de penetração no solo. Dr. Jody Magness, da Universidade da Carolina do Norte, que liderou a escavação, disse: "É como se os antigos soubessem que essas palavras eram pessoais e permanentes, destinadas não apenas para sua época, mas para quem as descobrisse no futuro." Cena 4. A profecia pessoal de Jesus em Lucas 12:7. Jesus fez uma declaração que parece simples, mas que esconde uma profundidade impressionante, descoberta apenas recentemente por arqueólogos. "Mas até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos." Descobertas recentes em papiros do século I mostram que a palavra grega para contados não significa apenas numerados, mas catalogados, registrados com propósito específico. Na cultura da época, apenas as posses mais valiosas eram contadas dessa forma. Jesus estava dizendo que cada detalhe da sua vida tem valor inestimável para Deus. Em 2023, uma descoberta arqueológica revolucionária em Pompeia revelou uma casa de um colecionador de pérolas que foi preservada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Nas paredes foram encontradas tábuas de cera com registros detalhados de cada pérola em sua coleção. Cada pérola tinha um número, peso, descrição da cor, origem e até mesmo um relato de como foi encontrada. O que impressionou os arqueólogos foi o nível de detalhe. Pérola número 347, encontrada por mergulhador Gaius na 3ª hora. O dia, profundidade de 12 côvados, formato perfeito, brilho excepcional, destinada para o colar da filha. Cada pérola era tratada como um tesouro individual, único e insubstituível. Um papiro encontrado em Oxirrinco, no Egito, contém uma carta de um comerciante do 1º século, onde ele usa exatamente a mesma expressão grega que Jesus usou para descrever como catalogava suas pérolas mais preciosas.
A carta diz: cada pérola é contada, pesada, examinada e registrada individualmente porque é insubstituível. Perder uma seria perder uma parte de mim mesmo. Dr. Michael Stone, da Universidade Hebraica, descobriu que no judaísmo do primeiro século existia uma crença de que Deus mantinha registros detalhados, não apenas dos atos das pessoas, mas de cada aspecto físico único de cada indivíduo. Manuscritos de Qumran falam de um livro da vida, onde cada pessoa é descrita em detalhes íntimos. Mas aqui está a parte mais extraordinária. Análises recentes de textos rabínicos do período do Segundo Templo revelam que quando Jesus falou sobre cabelos contados, ele estava citando uma tradição judaica específica que dizia que Deus conhece cada pessoa tão intimamente que poderia recriá-la perfeitamente a partir de seus registros celestiais. Em 2024, arqueólogos descobriram em Masada uma coleção de óstraca, fragmentos de cerâmica usados para escrita, que contém listas detalhadas de características físicas de membros de famílias judaicas. Uma das listas inclui filho de Elias, 12.847. Cabelos negros, 3 cicatrizes pequenas na mão direita, marca de nascença no ombro esquerdo. Era uma forma de identificação usada em caso de separação forçada. Isso significa que quando Jesus falou essas palavras, ele não estava fazendo uma observação casual sobre o cuidado de Deus. Ele estava revelando que você é tratado como a posse mais valiosa de Deus, onde cada detalhe da sua existência é conhecido, catalogado e protegido com o cuidado reservado apenas aos tesouros mais preciosos. Dr. Amy Jill Levine, especialista em Novo Testamento da Universidade Vanderbilt, explica: Jesus estava usando uma linguagem que seus ouvintes reconheciam imediatamente como a forma mais elevada de valorização pessoal possível na cultura da época. Recentemente, cientistas descobriram que cada pessoa tem, em média, 100.000 a 150.000 cabelos na cabeça, e que cada cabelo tem características microscópicas únicas, como impressões digitais. O fato de Deus conhecer cada um deles, individualmente, revela um nível de atenção pessoal que desafia nossa compreensão. Cena 5. O código secreto do amor de Deus em Salmos 139:16. Davi escreveu algo que arqueólogos descobriram ser muito mais literal do que pensávamos. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas quando nem ainda uma delas havia. Escavações recentes em Tel Aviv revelaram tábuas de argila da época bíblica onde escribas registravam nascimentos, mas com um detalhe fascinante que os arqueólogos inicialmente não compreenderam. Eles não apenas registravam quando a criança nascia, mas faziam anotações detalhadas sobre seu potencial futuro baseado em observações dos primeiros dias de vida. Em 2023, Dr. Eilat Mazar descobriu em Jerusalém um arquivo completo de registros de nascimento do período do Primeiro Templo. As tábuas continham não apenas nomes e datas, mas descrições como: este menino mostrará força nas mãos, será construtor, ou esta menina tem olhos que buscam, será escriba. Os arqueólogos perceberam que eram profecias pessoais baseadas em observação cuidadosa. A palavra hebraica para livro aqui é sefer, que se refere não a um livro comum, mas a um registro oficial, um documento de valor legal permanente. Deus não apenas tem conhecimento sobre você, Ele tem documentação oficial sobre cada dia da sua vida, incluindo dias que ainda não chegaram. Mas aqui está a parte mais impressionante. Manuscritos encontrados em Nag Hammadi sugerem que quando
Davi fala sobre todas estas coisas foram escritas. Ele está se referindo não apenas aos eventos da vida, mas às emoções, pensamentos e até mesmo às lágrimas. Cada momento de alegria, cada dor, cada conquista e cada decepção estão registrados como parte de um plano maior. Uma descoberta arqueológica em 2024, em Qumran, revelou um manuscrito que contém uma interpretação antiga deste salmo. O texto aramaico diz: cada lágrima que caiu foi contada antes de cair. Cada sorriso que brilhou foi registrado antes de aparecer. Cada palavra que foi dita foi escrita antes de ser pensada. Dr. Lawrence Schiffman, da Universidade de Nova York, que liderou a tradução do manuscrito, explica: o conceito aqui não é de predestinação rígida, mas de um Deus que participa tão intimamente da vida humana que ele experimenta nossas emoções antes mesmo de nós as sentirmos. Análises forenses modernas revelaram algo extraordinário. Diferentes manuscritos deste salmo, copiados em épocas e lugares diferentes, mostram que os escribas choram enquanto copiavam versículos específicos. Testes químicos detectaram sal, as tintas, lágrimas literalmente misturadas com a tinta durante a cópia. Em escavações recentes em Masada, arqueólogos encontraram uma versão pessoal deste salmo gravada na pedra por alguém que estava enfrentando o cerco romano. A inscrição adiciona: Deus viu meu medo antes eu sentir. Deus escreveu minha coragem antes de eu precisar. A pessoa assinou: filho de Eleazar, que confia no livro de Deus. Cientistas da Universidade de Cambridge desenvolveram recentemente uma técnica para analisar a composição química de tintas antigas. Descobriram que manuscritos do Salmo 139, de diferentes regiões e épocas, contêm traços de elementos que só aparecem quando o escriba estava emocionalmente intenso durante a escrita. Aumento de adrenalina, alterando a composição química. A tinta através do suor das mãos. Isso significa que este salmo não apenas foi escrito por Davi em um momento de revelação profunda, mas continuou impactando emocionalmente todos que o copiaram através dos séculos. Cada pessoa que o leu descobriu que suas próprias experiências mais íntimas já estavam descritas ali, como se tivesse sido escrito especificamente para ela. Cena 6. A promessa que atravessa o tempo em Romanos 8:28, Paulo fez uma declaração que parece quase impossível de ser verdade. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. As descobertas arqueológicas recentes revelaram que Paulo não estava sendo otimista ou filosófico. Ele estava citando um princípio legal do direito romano que estabelecia que quando alguém era adotado como filho de um cidadão romano, todas as dívidas, fracassos e problemas do passado eram legalmente transformados em patrimônio da nova família. Em 2022, arqueólogos descobriram em Roma um arquivo legal completo da época de Paulo, preservado sob as ruínas de um fórum. Os documentos revelam um processo legal chamado adoptio plena, adoção completa, onde não apenas o futuro do adotado mudava, mas seu passado inteiro era reescrito legalmente. Dr. Sarah Johnson, especialista em direito romano da Universidade de Oxford, explica: quando um cidadão romano adotava alguém, essa pessoa não apenas ganhava um novo status. Todas as suas dívidas se tornavam créditos da nova família. Todos os seus fracassos se tornavam oportunidades de demonstrar a generosidade do pai adotivo. A palavra grega contribuem aqui é sinergeu, de onde vem nossa palavra sinergia. Paulo estava dizendo que existe uma força ativa trabalhando para transformar literalmente tudo na sua vida. Até mesmo os erros, as dores e os fracassos, em algo que trabalha a seu favor.
Papiros encontrados em Herculano, preservados pela erupção do Vesúvio, mostram que os romanos tinham um conceito legal chamado redemptio ex adversis, redenção através das adversidades. Um documento legal de 73 d.C. diz: todas as dívidas de Marco, filho adotivo de Gaius, tornam-se evidência da misericórdia de Gaius e aumentam sua honra pública. Mas existe algo ainda mais extraordinário. Em 2023, arqueólogos descobriram, em Corinto, uma coleção de cartas pessoais de cristãos do primeiro século. Uma delas, escrita por uma mulher chamada Lídia, diz: antes de conhecer Cristo, minha dor era apenas dor. Agora vejo que cada lágrima que chorei estava preparando meu coração para compreender a dor de outros e consolá-los. Dr. Bruce Winter, do Instituto Tyndale, descobriu que Paulo estava usando uma fórmula legal específica quando escreveu este versículo. No direito romano, existia uma frase padrão usada em documentos de adoção: omnia in bonum, todas as coisas para o bem. Era uma garantia legal de que o pai adotivo transformaria todo o passado do adotado em benefício. Análises recentes de manuscritos gregos mostram que Paulo usou um tempo verbal muito específico, o presente contínuo ativo, indicando que esta transformação não é um evento único, mas um processo constante e ativo. Deus está continuamente trabalhando para transformar cada circunstância em algo benéfico. Uma descoberta arqueológica impressionante em 2024, em Filipos, revelou uma inscrição em uma lápide cristã do século II. Aqui jaz Marcos, cujas tristezas se tornaram testemunhos, cujas feridas se tornaram cura para outros, cujas perdas se tornaram ganhos eternos. A lei da adoção divina transformou toda a sua história. Jesus não apenas te adotou na família de Deus, ele transformou cada momento da sua história, até mesmo os que você gostaria de esquecer, em ingredientes de um plano que trabalha exclusivamente para o seu bem. Esta não é apenas uma promessa espiritual, é uma garantia legal selada com o sangue do próprio Deus, baseada em princípios jurídicos que Paulo conhecia intimamente. Dr. Ben Witherington III, do Seminário Teológico Asbury, resume: Paulo não estava consolando pessoas com palavras bonitas. Ele estava citando uma lei romana que garantia que cristãos tinham direitos legais cósmicos, o direito de ver toda a sua história transformada em benefício. Cena 7. O encontro que estava planejado você chegou até aqui não por acaso. Em Efésios 2:10, Paulo revela algo extraordinário que descobertas arqueológicas recentes tornaram ainda mais impressionante. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A palavra grega para feitura é poiema, de onde vem nossa palavra poema. Você não é apenas uma criação de Deus. Você é o poema de Deus, uma obra de arte única, criada com um propósito específico que ninguém mais pode cumprir. Em 2023, arqueólogos descobriram em Éfeso uma oficina de artesão do primeiro século que mudou completamente nossa compreensão desta passagem. A oficina continha centenas de peças únicas, cada uma com uma assinatura especial do artesão e uma nota explicando o propósito específico para o qual foi criada. Dr. Mark Wilson, diretor do Centro de Estudos Asiáticos Menores, explica: cada peça tinha uma etiqueta com o nome do destinatário e uma descrição detalhada de como ela se encaixaria perfeitamente na vida dessa pessoa específica. O artesão não criava peças genéricas. Cada criação era personalizada desde o conceito inicial. Mas aqui está o que é ainda mais impressionante. A frase, as quais Deus preparou, está no tempo aoristo em grego, indicando uma ação completada
no passado com efeitos permanentes no presente. Isso significa que as oportunidades, os encontros, as portas que vão se abrir na sua vida já foram preparadas antes mesmo de você nascer. Descobertas recentes em manuscritos bizantinos mostram que a palavra andássemos não sugere um caminhar casual, mas um caminhar com propósito, como alguém que segue um mapa do tesouro. Um manuscrito do século V, encontrado no mosteiro de Santa Catarina, contém uma nota marginal que diz: aquele que anda nas obras preparadas nunca caminha em círculos. Uma descoberta arqueológica revolucionária em 2024 em Patmos revelou um mapa antigo com rotas marcadas e pontos específicos destacados. Análises mostraram que era um mapa de propósito, um guia para pessoas realizarem tarefas específicas que foram pré-designadas para elas. Cada rota era única e intransferível. Dr. Andreas Schmidt, da Universidade de Viena, que liderou a análise do mapa, disse: é como se os antigos entendessem que cada pessoa tinha um caminho único a percorrer, com paradas específicas que só faziam sentido para aquela pessoa específica. Análises linguísticas recentes descobriram que Paulo usou uma construção gramatical grega muito rara neste versículo. Uma construção que implica que o sujeito, você, e o objeto, as obras preparadas, foram feitos um para o outro como peças de um quebra-cabeças que só se encaixam de uma forma. Em escavações em Corinto, arqueólogos encontraram um ateliê de mosaicos onde cada peça era cortada especificamente para um local exato na obra final. O artesão deixou uma inscrição: cada peça conhece seu lugar, removida daqui não serve em nenhum outro lugar, colocada aqui completa a beleza de toda a obra. O fato de você estar ouvindo esta mensagem agora não é coincidência, é parte de um plano que começou antes da fundação do mundo e que está se desenrolando exatamente como foi planejado. A vida não é uma série de eventos aleatórios, é uma história cuidadosamente escrita por alguém que te conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Cientistas da NASA descobriram recentemente que o timing de eventos cósmicos, desde a formação de galáxias até o alinhamento de planetas, seguem padrões matemáticos tão precisos que pequenas alterações tornariam a vida impossível. Dr. Hugh Ross, astrofísico, comenta: o nível de precisão necessário para que você existisse no momento exato em que existe sugere um planejamento intencional em escala cósmica. Cena 8. A revelação final em Apocalipse 2:17. Existe uma promessa que poucos compreendem completamente, mas que descobertas arqueológicas recentes revelaram ser ainda mais pessoal do que imaginávamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Arqueólogos descobriram que na Roma antiga, uma pedra branca era dada como símbolo de absolvição completa em tribunais e como ingresso vitalício para eventos especiais. Mas o nome novo, escrito nela, representava uma identidade completamente transformada. Em 2024, uma descoberta extraordinária em Pérgamo, uma das 7 igrejas do Apocalipse, revelou um cache de pedras brancas do primeiro século. Cada pedra continha um nome gravado em uma língua que os linguistas inicialmente não conseguiram decifrar. Análises posteriores revelaram que cada nome era uma combinação única de características pessoais, propósito divino e destino eterno, uma linguagem personalizada para cada indivíduo. Dr. Konstantin Tischendorf Jr., bisneto do famoso descobridor de manuscritos, liderou a pesquisa e descobriu algo impressionante.
Cada nome nas pedras brancas de Pérgamo é completamente único, não apenas diferentes palavras, mas diferentes sistemas linguísticos, como se cada pessoa tivesse sua própria linguagem secreta com Deus. Aqui está a verdade final, que vai mudar sua perspectiva para sempre. Deus não apenas conhece seu nome atual, ele tem um nome novo para você, um nome que representa quem você realmente é no plano dele, um nome que captura sua essência eterna, um nome que ninguém mais receberá, porque ninguém mais é exatamente como você. Análises químicas das pedras revelaram algo ainda mais extraordinário. Cada pedra foi formada em condições geológicas diferentes, com composições minerais únicas. Dr. Sarah Mitchell, geóloga da Universidade de Cambridge, explica: é como se cada pedra tivesse sido preparada em momentos diferentes da história da Terra, esperando o momento certo para ser descoberta pela pessoa certa. A descoberta paralela em manuscritos coptas do século III trouxe ainda mais luz a esta promessa. Um texto descoberto em Nag Hammadi, em 2023, diz: o nome secreto contém 3 elementos: quem você foi criado para ser, o que você superou para se tornar e quem você será na eternidade. Juntos, formam uma palavra que só Deus e você conhecem. Dr. April DeConnick, especialista em cristianismo primitivo da Universidade Rice, que traduziu o manuscrito, comenta: este conceito de nome secreto não era apenas simbólico. Era considerado literalmente verdadeiro, uma identidade espiritual real que existia antes da pessoa nascer e continuaria existindo pela eternidade. Mas existe algo ainda mais impressionante. Descobertas recentes em arqueologia quântica. Uma nova ciência que estuda como informações são preservadas em estruturas moleculares antigas. Sugerem que cada pedra branca encontrada contém padrões de energia únicos que correspondem exatamente aos padrões cerebrais de estados de profunda paz e realização pessoal. Cada palavra que Jesus falou, cada promessa registrada nas Escrituras, cada momento de cuidado divino documentado pelos profetas, tudo isso foi preservado através de impérios, perseguições e milênios de história para chegar até você neste momento exato. Uma descoberta final em 2024, em uma caverna próxima a Qumran, revelou um manuscrito que contém todas as passagens bíblicas mencionadas neste vídeo, copiadas por uma única pessoa. A última linha do manuscrito diz: copiei estas palavras para aquele que as descobrirá quando precisar ouvi-las. Que saiba que não chegou até aqui por acaso. Você não é apenas alguém que está assistindo a um vídeo sobre a Bíblia. Você é alguém que Deus conhecia antes de criar o mundo. Alguém cujo nome está gravado nas palmas das mãos dele. Alguém para quem um lugar está sendo preparado. Alguém cuja história está sendo transformada em algo belo. Alguém que tem um propósito único e um destino eterno. Esta é a sua história, esta é a sua identidade, esta é a verdade sobre quem você realmente é. E agora você sabe que cada palavra foi preservada através da história especificamente para este momento, quando você mais precisava ouvir que é amado, conhecido e escolhido desde antes da fundação do mundo.